Hoje eu quero falar sobre o PH Vida, Potencial Humano de Vida. É o nome que eu dei para o meu método que define que cada pessoa é uma força expressa numa condição humana e que a vida é um treinamento, que basicamente está ensinando você a aprender a se conhecer e a se conhecer na relação com o seu meio. Quando o seu potencial humano está favorável à vida e à sua existência, a sensação é sempre de bem-estar e de expansão positiva na sua vida. Entretanto, quando esse pH fica muito ácido, tornando a pessoa muito azeda, por vezes agressiva e reativa, vai desequilibrar o seu potencial humano. Também, uma pessoa muito alcalina, doce demais, pode se transformar numa força também desequilibradora. A pessoa que é muito alcalina, ela procura sempre compensar essa doçura por meio das ações que ela promove na relação com as pessoas e com o seu meio. Inconscientemente, ela está querendo uma aprovação, um reconhecimento pelo serviço, por aquilo que ela presta, por aquilo que ela serve em benefício do próximo. Então, isso significa que no seu inconsciente, ela necessita desta aprovação. Quando o pH está muito ácido, faz com que a pessoa, ao ficar muito reativa, ela tenha algum distúrbio no seu inconsciente que a torna agressiva. É como se tocasse na sua ferida, em algum trauma, alguma situação mal resolvida do seu passado. Desde a mentoria PH Vida, eu criei a mentoria do For You. For You é uma mentoria em 4 etapas. Essas 4 etapas visam, na primeira etapa, você identificar os mecanismos de autossabotagem que você possui. O que são mecanismos de autossabotagem? São traumas, muitas vezes inconscientes, que você não percebe e tendem a sabotar as suas realizações. A sensação de que, de repente, você não consegue atingir, por mais que você tenha conhecimento, um determinado objetivo. É a sensação de um exímio nadador que consegue morrer na praia. Esses padrões que ficam presos no inconsciente tendem a dominar e liderar a pessoa. Como consequência, ela não consegue realmente sentir que está fluindo na vida. Vai criando barreiras e bloqueios. E como resultado disso, a pessoa acaba ficando insatisfeita e frustrada com os seus objetivos, com aquilo que ela almeja atingir. Outra mentoria minha é a mentoria do For You Two. For You Two, em inglês, significa para vocês dois. É uma mentoria focada em conflitos de relacionamentos e de casais. Em todas as ambas mentorias, a primeira etapa é identificar esse mecanismo de autossabotagem. Por meio da minha análise, eu vou identificar esses gatilhos, essas celas que estão presas no seu inconsciente, que tendem a fazer com que as suas experiências fiquem repetitivas, geram procrastinação, e a sensação é de que você está sempre vivendo o mesmo filme e você não consegue transcender, não consegue ultrapassar certas situações da sua vida. Isso é decorrente de algum acordo que você fez no seu inconsciente, que tende a ser uma verdade e, como verdade, acaba bloqueando as suas ações. Quando você vê, você acaba tendo um comportamento e uma atitude diferente daquilo que você queria. Porque eu considero que nós temos 2 verdades. Uma verdade no inconsciente, onde ele acredita em tudo aquilo que você assumiu como um acordo. Por exemplo, alguém um dia na sua vida disse que você é muito atrapalhado. Você vai passar a vida toda tentando se sentir organizado, vai tentar organizar as coisas e quando você vê, você se atrapalha. Por quê? Porque no seu inconsciente está dizendo que você é uma pessoa atrapalhada, desorganizada, você não consegue organizar. Como consequência, acaba criando um mal-estar. Dentro dos princípios evolutivos, toda a pessoa que almeja atingir resultados, ela precisa de ordem, ela precisa de disciplina, ela precisa de organização e uma gestão da relação dela com o seu meio, a fim de conseguir estabelecer os resultados que ela pretende na vida.
Entretanto, quando tem essa verdade no inconsciente que sabota, ela não consegue, por mais eficiente que ela possa ser. Então, na minha primeira etapa da minha mentoria, é identificar esses gatilhos, identificar esses acordos feitos no inconsciente, e eu gravo um exercício próprio para cada pessoa, onde vai atuar no inconsciente e libertar a pessoa desses mecanismos reativos, que ela perde o controle, condicionantes, que condicionam e limitam ela, e compensatórios, que a pessoa tenta compensar. Como é que é o mecanismo compensatório? A pessoa, ela é doce demais, a pessoa tenta ser super proativa, ela acaba absorvendo uma série de tarefas que não tem a ver com ela, por uma necessidade também de aprovação. Então, existem vários gatilhos que podem estar presos nesse inconsciente. A segunda verdade é a verdade daquilo que você já desenvolveu ao longo do seu processo, que dá base para o seu conhecimento, né? Que dá base para você atuar na vida. Então, nós temos uma verdade do inconsciente, uma verdade do seu consciente. Só que esse seu consciente, ele também é limitado. Limitado a partir daquilo que você conseguiu explorar, adquirir o conhecimento ao longo da sua vida. Serve como uma base de referência, mas por vezes também pode criar uma certa limitação. Eu chamo isso de referência de processo. E na referência de processo, você tem tudo aquilo que você acordou, de acordo com a verdade do inconsciente, como tudo aquilo que você inconscientemente também desenvolveu no seu processo evolutivo. Então, frente às experiências novas, há uma tendência de você projetar esse seu conhecimento, tanto a nível inconsciente quanto consciente. E é por meio justamente do resultado que vamos avaliar o porquê e o motivo de você não conseguir transcender certos objetivos e as suas experiências se tornarem repetitivas. Então, na primeira consulta, eu já pretendo aí atingir o objetivo de uma melhora de 40% a 80% por meio desse exercício que eu gravo para cada pessoa, porque eu considero cada pessoa única. Então, como consequência, eu preciso analisar aquilo que faz parte do cenário da vida dela, aquilo que faz parte da realidade dela, e por meio do exercício que ela vai praticar 2 vezes por dia, é como se fosse um medicamento. É uma meditação guiada, própria, criada para a pessoa, é um mindfulness que tem uma significância, tem um significado, e a pessoa, ao entrar no exercício, ela vai se deparando com os comportamentos, atitudes, com a forma de pensar e de sentir, com as referências que ela traz, e ela quebra esses espelhos, aquilo que espelha ela, aquilo que reflete o que ela emana para a sua vida. E aí, ao romper com esses espelhos, ela consegue perceber aquilo que eu chamo de retorno ao seu paraíso. Ela consegue perceber o seu horizonte e o seu infinito. Eu considero que nós estamos sempre no nosso paraíso quando a nossa mente está tranquila, quando nós estamos em paz com nós mesmos. Agora, se você traz alguma coisa do seu inconsciente mal resolvido, isso não lhe dá paz, isso não lhe dá tranquilidade. Dentro dos mecanismos compensatórios de você tentar resolver aquela situação lá do seu inconsciente, onde você não ganhou reconhecimento da sua mãe, do seu pai, por vezes também na própria escola, esses padrões todos ficam lá presos, eles vão condicionando e limitando a pessoa. Mas no momento que ela percebe isso e faz o exercício, ela consegue quebrar e romper com essas atitudes que tendem a aprisioná-la. Eu considero que uma pessoa só é líder dela mesma, né, quando ela está livre desses acordos feitos no inconsciente. Na segunda sessão da minha mentoria, vamos trabalhar o seu autocontrole, ensinar você a se conectar com a sua essência e não com a sua referência de processo, para que dessa forma você possa se conectar com os padrões que representam o equilíbrio do seu potencial humano a favor da vida e da existência. Então é ensinar o que é que favorece a sua expansão na vida e o que, por meio das suas escolhas, pode comprometer a sua expansão e os seus resultados. Ao ensinar a pessoa a se conectar com a sua essência e proteger a sua própria essência, vamos desenvolver autoestima e valorização pessoal. Eu acredito que o amor nasce da autopreservação e ele finda quando da autodestruição. Então, no momento que você se transforma numa força favorável a você e favorável aos outros, às pessoas que fazem parte da sua vida, você está
em comum acordo com a sua própria natureza, porque no universo e na natureza tudo funciona com ordem e equilíbrio, e há uma necessidade de ter uma boa disciplina para poder controlar as suas ações de maneira a favorecer sempre a sua existência e estar contribuindo para a sua expansão evolutiva e constante, que faz parte do seu processo de vida. Então, eu passo uma ferramenta, eu desenvolvi algumas ferramentas de autocontrole. A primeira ferramenta de autocontrole é você perceber tudo aquilo que descontrola você, tudo aquilo que lhe domina, e por meio dessa ferramenta onde eu passo as instruções, você vai ter o poder de conseguir bloquear isso, o poder de fazer uma gestão e uma administração das relações que geram um determinado conflito na sua vida. Lembre-se que o conflito que você está vivendo hoje, ele é proveniente de um trauma, e esse trauma vira um padrão, e esse padrão acaba desestabilizando o seu sistema, a sua vida. Por quê? Porque está criando uma energia que vai contra os seus princípios evolutivos. Então, ou seja, qualquer trauma vai gerar um conflito, e um conflito vai criar um padrão, e um padrão pode contribuir pela repetição constante aquilo que se chama de doença psicossomática. Então, o meu trabalho é um trabalho preventivo de doenças psicossomáticas, é um trabalho de desbloqueio daquilo que impossibilita você de expandir na sua vida. Porque só assim é que a gente pode realmente partir de um começo novo para que você realmente consiga expandir positivamente. Na terceira consulta, eu peço para a pessoa escrever todas as experiências que ela viveu na sua vida, que marcaram e traumatizaram, que quando ela lembra hoje ainda gera algum tipo de mal-estar, e que ela gostaria que tivesse sido diferente, do gênero, se lá na minha infância os meus pais fossem mais carinhosos, talvez hoje eu era uma pessoa mais feliz. Mas esse é justamente essa decepção com a realidade, e essas experiências que a pessoa viveu e que estão lá bloqueando ela, impossibilitam ela de realmente expandir. A sensação é como se a pessoa estivesse amarrada. Por isso que eu chamo a terceira sessão de romper com as cordas, onde você vai romper com as cordas associadas e conectadas às experiências que você viveu, e essas experiências podem envolver pessoas e situações. Há uma tendência, por conta disso, de você atrair sempre aquele mesmo tipo de situação, o mesmo tipo de pessoa com aquele mesmo tipo de comportamento. Ou seja, às vezes, por mais que você tente escapar, você acaba atraindo uma outra pessoa exatamente com a mesma postura, e que normalmente vai gerar a mesma sensação de fracasso, de conflito, de mágoa, de decepção, de raiva, de ódio, entre vários outros inúmeros aspectos associados ao desequilíbrio emocional gerado por meio dessas experiências que estão lá presas no seu inconsciente. Aí vamos romper com essas cordas na terceira etapa, e com isso você então vai começar a tomar posse de você. Nesse instante, aí eu vou pedir para você me dizer o que é que você quer e o que você não quer, porque muitas vezes as pessoas dizem tudo o que elas não querem, mas elas não sabem dizer o que elas querem. Aí eu vou passar uma segunda ferramenta de autocontrole, onde vai dar poder para você travar, romper com toda e qualquer energia que tente entrar e desestabilizar você por meio de pessoas ou situações. Ou seja, você vai saber lidar com todas as suas experiências de maneira a preservar ainda mais a sua autoestima e a sua valorização pessoal. Você vai utilizar do seu poder do livre-arbítrio para você se posicionar e eliminar aquilo que você não quer mais na sua vida, e vamos otimizar por conta disso a sua lei da atração para atrair realmente experiências novas. Porque de acordo com a lei da atração, você atrai tudo aquilo que você emana. Então vamos imaginar que dentro da tua atomicidade, dentro do teu ser, você tem lá raivas, mágoas, ódios e situações mal resolvidas do seu processo evolutivo. Isso está reverberando e isso está atraindo. Como também os seus pensamentos positivos, as suas afirmações que você faz, também estão reverberando. Mas vamos imaginar que você tem dentro de você coisas boas que ajudam você a atrair coisas boas. Mas você tem dentro de você coisas ruins, mal resolvidas, que também vão reverberar e também vão atrair. Então é como se você tivesse o bem e o mal coabitando o mesmo espaço. Como são duas forças completamente contraditórias, isso acaba criando um conflito.
Então é aquela sensação de que hoje parece que eu estou bem e amanhã eu estarei mal. Então, e isso pode acontecer às vezes de forma muito rápida e muitas vezes em simultâneo ao longo do mesmo dia. Você pode acordar bem e de repente você percebe que você está mal. Por quê? Porque algum gatilho desse inconsciente foi acionado. Então a minha mentoria, ela vai te dar poder sobre você mesmo, autocontrole, liderança, autoestima e valorização pessoal. Porque eu acredito que você veio aqui realmente aprender a conhecer você mesmo na relação com o seu meio e a conhecer como você deve se comportar, saber como você deve se comportar frente às situações da sua vida que se fazem presente a todo momento, a todo dia. Não tem como fugir da livre escolha. A partir das suas escolhas, você vai criando gradativamente o cenário da sua vida. Você é, sim, responsável por tudo que faz parte da sua vida, porque se faz parte da sua vida, faz parte de você. Não tem como você tentar fugir disso. Não dá para se sentir vítima do processo. Você precisa compreender, você precisa entender por que você atrai esse tipo de experiência, por que esse tipo de experiência se mantém na sua vida. Muitas vezes isso não só está preso no seu inconsciente, como também pode ser registros dentro do seu processo evolutivo, numa visão mais espiritual, às vezes até de vidas passadas. Em razão disso, tudo aquilo que você traz como uma carga mal resolvida vai fazer com que você nasça naquela família onde tem aquele padrão de comportamento e atitude, onde naquela família você desperta sensações e emoções que você já trouxe de outros processos, porque eu considero a vida como se fosse um ano letivo. Nesse ano letivo que você está entrando, se você foi um bom aluno no ano anterior, ou seja, numa vida anterior, a sua vida, esta vida presente, vai ser uma vida com uma família segura, uma família que vai lhe dar proteção, uma família que você vai sentir empatia, união e integração. Agora, se você traz solidão, conflito com pessoas ou situações, por vezes, mediante a lei do karma, você vai nascer justamente naquela família, porque naquela família, aquelas pessoas, você tem a obrigação de transformar tudo aquilo que está lhe gerando mal-estar, que está desestabilizando você e bloqueando a energia do amor. A sua obrigação é transformar isso tudo em leveza, é transformar isso tudo em amor. Mas por vezes a pessoa não aceita. Por vezes a pessoa gostaria que fosse diferente. E como consequência, ela não consegue sair desses processos repetitivos. E aí mesmo que ela fuja dos pais ou da família, ela vai às vezes casar com uma pessoa exatamente igual àquela mãe ou igual àquele pai, porque são as suas referências. E ela por vezes carrega isso ao longo da vida. E se ela ao longo da vida não resolver essas situações, aí ela vai para uma próxima vida com algumas dependências que ela precisa se libertar, algumas recuperações de algo que ela perdeu, que ela precisa recuperar a sua autoestima que você perdeu, né? Se livrar da dependência, da segurança de algo ou de alguém que possibilita você de ser livre. Então, isso se constitui, muitas vezes, quando a pessoa já traz essa carga, isso vai estar presente no seu primeiro setênio, como consequência também, por vezes, no segundo setênio, que vai do 0 aos 7, primeiro setênio, e dos 7 aos 14. E quando a pessoa tem uma crise de identidade, do gênero, não sei o que é que eu vim fazer aqui nessa vida, não sei no que é que eu vim trabalhar. Então significa que, por conta das inseguranças do primeiro setênio, por conta de como ela se sente na relação com o meu meio, seu meio, que ela não se sente muito bem, na formação da personalidade dela, que é dos 14 aos 21, ela vai ter uma crise de identidade. Eu não sei quem eu sou, não sei o que é que eu vim fazer, não sei no que eu vou trabalhar, naquilo que eu vou servir. Como, por vezes, há também uma necessidade de sobrevivência, muitas vezes as pessoas fazem escolhas baseadas na necessidade de ter dinheiro e de ter segurança, até mesmo para sobreviver, porque faz parte da sua natureza, mas aí depois, mais tarde, ela entra em crise de identidade porque ela não se identifica com aquele trabalho, mas ela fez uma escolha baseada na insegurança para ter segurança, ela não fez uma
escolha baseada numa identificação daquilo que corresponde a ela mesma, que ela se identifica, que ela se sente satisfeita em realização. Tudo aquilo que nós servimos, precisamos servir ao próximo. E tudo aquilo que nós servimos como um trabalho, nós precisamos fazer por amor. Quando nós fazemos por amor e nós servimos em benefício do próximo, nós estamos conectados com os princípios da própria espiritualidade. Quando a pessoa pensa apenas em fazer as coisas para seu benefício próprio, ela desenvolve um alter ego, ela fecha em si mesma e ela gera a solidão, a exclusão da relação com os outros. Aí ela vai ter só relacionamentos por interesse, ela não vai ter relacionamentos amorosos, onde ela consegue ser ela mesma, manifestar a sua própria verdade, onde ela percebe que as pessoas estão com ela porque conseguem vê-la, porque amam e aceitam ela, gostam de estar com ela, e não os benefícios que ela proporciona, os favores que ela realiza, e não apenas pelo interesse. Eu sou Carlos Lourenço, estamos falando aqui sobre alta conexão, hoje sobre o PH Vida, potencial humano de vida, onde eu parto do princípio que você é uma força, uma potência expressa numa condição humana, e a vida é um treinamento que está ensinando você a desenvolver o seu melhor para que você consiga se manter conectado com o universo, expandindo positivamente na vida. Então, a verdadeira terapia é aquela que transforma todo o seu mal em bem. Tudo aquilo que está conflitando em paz, em harmonia. A verdadeira terapia é aquela que faz você descobrir quem é você, qual é a sua força, o que você veio fazer, para que dessa forma você consiga atingir o seu propósito de vida. Você sentir um sentido para a sua existência e uma razão para você estar aqui nessa vida presente. E é isso que eu ajudo no meu trabalho. Então não procure um processo terapêutico para resolver a sua vida sem você entender o porquê de tudo isso estar acontecendo na sua vida. Porque senão você vai ter alguém que vai resolver para você, mas você não vai conseguir desenvolver o conhecimento, portanto, não vai conseguir evoluir. Isso torna você vulnerável e mais lá na frente você pode novamente atrair outras experiências que novamente vão despertar o mesmo mal-estar, e aí novamente você talvez vá procurar uma outra pessoa para resolver o seu problema e você nunca vai conseguir realmente ficar livre. Então, para você ficar livre, não é expulsar as pessoas da sua vida e as situações da sua vida, não é fugir das coisas, é você enfrentar sem um confronto, é você conseguir fluir com amor e compreensão, é você tentar entender o que em você está conectando com isso. O que é que você está fazendo? O que é que você está contribuindo para isso? Nesse instante você aprende a neutralizar, a ter uma postura de equanimidade, aprende a estar impessoal, aprende a fazer uma gestão da relação com o seu meio, para que dessa forma você consiga realmente se transformar numa sabedoria de existência na condução, no direcionamento da sua própria vida. Espiritualidade, ela é sim uma via de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, sempre pelo despertar da consciência. Nunca para que alguma divindade resolva toda a sua vida e que você não entenda o porquê e o que você está contribuindo para essa sua realidade presente. Terminamos aqui hoje falando sobre o seu PH Vida, o seu potencial humano a favor da sua existência.